Uma pessoa há muito tempo sonha com algo que está além de seu controle no processo de vários treinamentos, tendo aprendido a experimentar sem dor as cargas mais elevadas sobre si mesma para lutar contra os elementos do voo, e enquanto estamos acostumados a ver atletas em capa de revistas brilhantes, poucos sabem o que às vezes as pessoas têm que passar com isso afinal. Muitas vezes acontece que nem tudo sai de acordo com o planejado, então resta esperar apenas que dê certo. E hoje vamos falar de um esporte tão inseguro como o parapente, concretamente de uma atleta que pode ser considerada como a mulher mais sortuda do mundo. Afinal, uma vez e depois do surgimento da fada, ela surgiu a uma altura impensável para uma pessoa onde só voam aviões a jato. E estando tão alto no céu, ela ainda conseguiu encontrar forças em si mesma, mas sobretudo em ordem. Ela nasceu na cidade de Nisa, no sudeste da Polônia. Ela, como muitos, se formou na universidade e viajou pelo mundo, mas tudo mudou em sua vida e permitiu escrever seu nome na história. Portugal chamou sua atenção para como desesperadamente parapentes, com coragem e facilidades inerentes, aceleram ao longo de um trampolim, uma corrente de ar que envolve suas asas, os envia em uma viagem pelos céus, onde eles são deixados sozinhos. Este espetáculo inspirou a garota e fez com que ela percebesse qual era a sua vocação. Logo ela encontrou cursos para treinar parapente e, tendo dominado as habilidades básicas, ela não parou com o objetivo de se tornar uma atleta profissional. Então, foi participar de torneios sérios para entrar na equipa nacional de seu país. E embora os poloneses não vissem nenhuma perspectiva nela, mas logo veio uma oferta da seleção alemã para os próximos anos. O parapente conseguiu vencer. Ela não conseguia nem imaginar o que em breve teria que enfrentar em 14 de fevereiro de 2007 na cidade de Manila, no estado australiano de New South Wales. Recebeu 200 melhores atletas de 40 países e, apesar de tudo, parecia que nada poderia atrapalhar o grande evento entre eles. Na etapa decisiva, afinal, parecia que tudo poderia impedir aquele dia. No final, o céu estava muito claro e, tendo perdido vários competidores que, no entanto, se recusaram a atuar, nossas heroínas se prepararam para o voo. Tudo começou bem tranquilo e começando um pouco mais tarde que os outros. Seu amigo australiano e o parapente acabaram no céu, mas logo eles estavam completamente isolados do resto dos participantes, porque pulando a construção, eles perceberam diretamente para as nuvens de tempestade, enquanto os outros atletas, tendo avaliado a situação, já estavam descendo. Naya, em si, estava no céu, considerando que ela poderia ficar longe das nuvens. No entanto, a situação estava mudando a cada segundo. Pequenas nuvens rapidamente se formaram e isso se transformou em um enorme sistema de tempestade. Seus companheiros já haviam pousado em uma área segura, tendo a plena certeza de que logo achariam os restantes. Por conseguinte, um dos participantes pousou milagrosamente em uma empresa e, rapidamente fugindo do seu planador, correu para o celeiro mais próximo. Porque o tempo estava simplesmente horrível, ele entendeu perfeitamente que sua amiga tinha enormes problemas. Afinal, nem os pensamentos mais agradáveis foram apoiados pela informação de que a equipa chinesa havia encontrado a mais de 70 quilômetros do ponto de partida seu forte camarada com inúmeras fraturas, o que significa apenas dois dos atletas desta trindade foram salvos, mas ninguém sabia adivinhar sobre o destino da Eva. E as experiências foram mais do que justificadas, porque naqueles minutos a nuvem de tempestade fez subir o parapente como um foguete. Encontrando-se em um túnel de vento, ela rezou para que o vento a jogasse para fora da nuvem. No entanto, a visibilidade estava ficando cada vez mais fraca. As correntes de ar mais poderosas pegaram a frágil mulher a uma velocidade de 40 metros por segundo e ele esperava que os parceiros conseguissem interceptar o sinal de GPS, mas não adivinhei que todos os aparelhos a essa altura já não funcionavam, afirmou o organizador do Campeonato do Mundo. Antes disso, o recorde para a altura de um voo humano era de 730 metros, mas naqueles minutos já estava em uma altitude onde os aviões normalmente voam, ou seja, 10.000 metros. Tal altitude é fatal para qualquer pessoa. Como resultado, o sistema de tempestades trouxe-a para o topo de uma nuvem de trovão,
onde ela literalmente acabou suspensa no céu. Mas mesmo isso não foi o pior, porque a temperatura do ar era de menos 50 graus e a face de luva e as asas do planador estavam cobertas por uma espessa camada de gelo. Em geral, é simplesmente impossível sobreviver a tal situação, porque mesmo que isso acontecesse, você teria danos cerebrais irreversíveis. Então, não é todo surpreendente que ter recebido uma sobrecarga colossal sem ter um aparelho respiratório com você e eventualmente perder a consciência, e provavelmente nessa situação, este é o melhor resultado neste estado. A atleta passou até 40 minutos, mas de repente alguma coisa estranha aconteceu. Ao descobrir-se que a asa do parapente não suportava o peso do gelo aderido a ela, e assim que se formou, a atleta começou a cair em queda livre, o que parecia uma sensação de como se alguém ligasse a gravidade e mesmo assim cair a uma velocidade de cerca de 200 km por hora. Neste momento, ela ainda estava inconsciente. Provavelmente, esse seria o fim dessa história. Mas não, sobre o jornal saiu a manchete sobre uma brava e corajosa atleta. Então, algo surpreendente aconteceu. O planador repentinamente se abriu novamente e estabilizou sua queda brusca de suas asas, trazendo o atleta de volta aos seus sentidos. A mulher novamente entendeu o que estava acontecendo, embora o perigo não fosse a lugar nenhum, porque ela ainda estava em uma nuvem de tempestade e, além disso, ela praticamente não conseguia mover suas articulações devido a um congelamento severo. Entretanto, sua equipa correu por todos os bairros, todas as tentativas de atacar a trilha e mensagem de sua amiga, que conseguiu entrar em contato e dizer que perigo ela realmente estava a passar, mas isso acrescentou pânico no grupo de busca. Porém, por algum minuto, em meio a todo esse horror, ela ainda tentava controlar seu curso e, com as mãos dormentes nos freios do planador, tentava escapar de uma situação aparentemente desesperadora. Foi isso que ajudou. A atleta perdia a consciência várias vezes e voltando-a em cada fração de segundo. E após uma hora de estresse desumano, a mulher foi realmente capaz de sair da nuvem de tempestade e ainda teve que fazer um pouso de emergência a 3 km de distância da aldeia agrícola. Ela estava exausta no chão frio australiano e, tremendo de frio, tentava aquecer seu corpo. Ninguém sabia onde ela estava. Portanto, ela usou sua última força para indicar as coordenadas no seu GPS e, antes de perder a consciência novamente, conseguiu mandá-las para os seus amigos. E eles, muito rapidamente, conseguiram achar a campeã. Depois da chegada da equipa médica para prestar os primeiros socorros, eles notaram que o corpo dela estava coberto de hematomas de golpes e arranhões. Os membros estariam muito atrofiados, mas mesmo assim ela ainda estava viva. Depois que a internaram no hospital, nada ameaçava a sua saúde. Após a análise dos dados de voo, todos os especialistas estavam em estado de choque, porque nunca uma pessoa tinha estado a tal altura. Até os pássaros e os aviões não voam tão alto assim. E então, como a mulher conseguiu? Os especialistas descobriram que foi um apagão a uma altitude de 10.000 metros. Por mais estranho que pareça, mas ele foi capaz de salvá-la. Porque em um estado inconsciente, todos os processos do corpo desaceleraram. Por causa disso, o coração não foi capaz de lidar com uma carga real, mas ao mesmo tempo, eles estavam apenas escolhendo os ombros. Eu não entendo como isso foi possível. Por mais de uma hora sem oxigênio, em altitudes extremas, e menos 50 graus, tudo parecia que alguém estava ajudando de cima. E quem sabe? Ela mesmo praticamente não se lembrava de nada, que muito em breve o mundo inteiro aprenderia sobre o caso incrível de uma mulher mais sortuda do mundo. Embora ela não se tornou famosa por suas conquistas esportivas, mas ela mesma, embora inconscientemente, estabeleceu um recorde mundial e escreveu seu nome na história. Apesar de ser o único voo, a atleta desesperada já participou mais de uma vez em todos os tipos de torneios, até que aí se iniciasse uma disputa. Mas sua história, mais uma vez, prova que em nosso mundo ainda há muitas coisas inexplicáveis e ninguém sabe sobre quem pode nos ajudar nesses momentos. Meus amigos, este foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam dessa história? Como ela conseguiu sobreviver a isso? Se gostaste, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Até mais!